Joia, entramos em maio. Maio, para quem não sabe, é um mês onde nós celebramos por mais um ano dessa igreja local. Sabia disso ou não? Quem não sabia? Como é muita gente nova, todo mundo ficou tímido, né? Mas a maioria eu sei que não sabia, né? O mês de maio nós celebramos o aniversário da igreja local. Estamos há 14 anos aqui em Pelotas, anunciando e pregando o evangelho, desenvolvendo relacionamentos, e louvado seja Deus por isso. Então, nesse mês de maio, a gente vai trazer bastante conteúdo e a gente vai falar bastante acerca da nossa missão, do nosso compromisso, nossa missão como igreja, no sentido amplo, mas no sentido individual também. Porque eu não sei se você sabe, e eu acho que você sabe disso, você nunca foi convidado a participar de uma igreja. O convite do evangelho para mim e para você é que nós sejamos uma igreja. Não é um lugar para você ir, mas é um lugar para você ser. É algo para você ser. Por isso que a nossa visão, cadê? Está ali. É uma igreja que você vai amar ser e pertencer. Amém? É fundamental que a gente saiba disso. Não é um lugar que eu vou, como eu vou num cinema, como eu vou num restaurante. Eu vou lá, me satisfaço lá com o meu objetivo. E esse é papel de quem consome coisas. Nós não somos chamados a consumir Deus. Nós somos chamados a viver nele e por ele. Amém? Nós não somos chamados a consumir igreja, nós somos chamados a ser igreja. Então, esse mês, a série que nós vamos tratar é Nossa Igreja. E a gente vai tratar as nuances da nossa igreja no sentido amplo, a nossa igreja universal, aquela igreja que nós não conhecemos, as pessoas que estão em todo lugar, no mundo inteiro, que você nem conhece, mas quando chegar lá no céu, você vai perceber assim, uau! Não sabia, que legal, bom ver você aqui. Mas a nossa igreja local, que é um pouquinho do que a gente vai desenvolver aqui como espaço. E hoje eu queria lembrar você, existem na nossa forma de ser igreja, algumas marcas que nós carregamos, nós chamamos de valores, que nós decidimos no sentido de uma condição nossa, da liderança, mas da comunidade como um todo, nós decidimos não nos afastar dessas marcas. Por quê? E são 4 marcas, você vai encontrar lá no Instagram da igreja, você encontra lá, a gente faz até um trocadilho, né? ABCD, que são 4 marcas que identificam a gente, que é uma igreja acolhedora, bíblica, contextualizada e descomplicada. Só que essas marcas, o que é legal disso é que não foi uma coisa que a gente um dia reuniu um grupo de pessoas e disse, vamos fazer alguma coisa marqueteira assim, vamos botar alguma coisa ali para... Não foi. Essas marcas são fruto de uma percepção de quem de fato somos. A gente reuniu um grupo de irmãos e sentamos à mesa durante um tempo, aonde a gente, em oração, em busca, a gente queria saber aonde Deus estava nos levando. Para que rumo o vento do Espírito estava soprando na vida dessa igreja local. E a gente começou a perceber algumas coisas que Deus já estava fazendo. Uma das coisas que Deus já estava fazendo na nossa vida é nos tornar uma igreja acolhedora. E a verdade é que eu não sei se nós somos ou nós estamos procurando ser uma igreja acolhedora. E essa se tornou uma das marcas que nós temos, um valor que nós temos e nós não queremos abrir mão, é de ser uma igreja acolhedora. Pastor, mas e se a igreja crescer? Se for ao preço de sermos uma igreja acolhedora, talvez a gente não... Talvez não, certamente, primeiro, a gente não tem tanta ambição assim pelo crescimento. Se esse crescimento exigir de nós que nós venhamos abrir mão de valores que Deus nos deu. Mas como nós sabemos que Deus vai nos dar a capacidade de crescer e também de desenvolver
essa marca, porque essa marca, e aí é onde eu quero falar com você nessa manhã, essa marca não é uma marca de marketing, não é uma marca de escolha, mas é uma marca de Deus. Deus é um Deus acolhedor. E eu e você somos chamados para sermos pessoas acolhedoras. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa manhã. Sobre uma das marcas de um verdadeiro cristão, ou uma das marcas de um bom ser humano, é ser acolhedor. E eu queria convidar você, se você puder abrir comigo, na carta do apóstolo Paulo à igreja romana, aos Romanos, capítulo 15, nós vamos ler o verso 7, num primeiro momento. A gente precisa lembrar que nosso Deus é acolhedor. Nosso Deus, Ele quer que sejamos acolhedores. O nosso Deus, Ele quer que a sua igreja seja acolhedora. E a gente vai perceber isso de forma muito clara, tanto no ministério de Jesus, quanto naquilo que nós somos ensinados. Acharam aí, Romanos, capítulo 15, o verso 7 diz assim: portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glórias a Deus. Vamos de novo? Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. A nossa glória a Deus, ela não se resume ao nosso louvor. A nossa glória a Deus não se resume a uma frequência de culto. A nossa glória a Deus não se resume às ofertas ou o dinheiro que nós damos. A nossa glória, a forma de glorificar a Deus, não se resume a coisas que nós somente fazemos. A verdade é que nós glorificamos a Deus de uma forma muito mais ampla e extensa do que nós pensamos. E uma das formas que nos é apresentada aqui, através do apóstolo Paulo escrevendo a uma jovem igreja, ele diz: olha, para que vocês deem glória a Deus, portanto, para vocês darem glória a Deus, vocês precisam entender que da mesma forma como vocês foram aceitados, da mesma forma, aliás, que vocês foram aceitos, da mesma forma que vocês foram acolhidos por Cristo, acolham vós também, acolham vocês também, aceitem vocês também. A verdade é, gente, que a gente é muito preconceituoso. E o preconceito, ele não está ligado a simplesmente uma religião diferente, ou um estereótipo diferente, ou uma escolha diferente. O preconceito, ele está geralmente ligado a qualquer coisa que me tire do meu lugar de conforto e de segurança. A verdade, às vezes nós somos preconceituosos com ideias, né, com sugestões. Às vezes você recebe de alguém que te ama uma orientação simples, e seu primeiro ímpeto é dizer não. Ainda mais quando exige que você mude alguma coisa, não é verdade? A sua primeira resposta é não, porque você tem um conceito estabelecido: está bom, estou gostoso aqui, está tudo certo, estou firme, estou guardado aqui, então para que mudar, para que mover, para que sair daqui? Não é assim que a gente pensa ou não? Só você, só eu, né? Eu penso assim muitas vezes. Mas aqui a questão é que, quando Paulo está escrevendo aos romanos, ele faz uma condição para que eles soubessem do que ele estava falando. Ele diz: acolham, aceitem como vocês foram aceitos. A gente vai perceber todo o ministério de Jesus, e eu queria desafiar você, se você tiver um tempinho, gastar um tempinho da sua semana lendo o Evangelho de Lucas. Lucas é talvez um dos escritores bíblicos que mais vai revelar o ministério acolhedor de Jesus. Lá você vai ver Jesus lidando com pessoas que literalmente, naquele período, naquele tempo, estavam à margem da sociedade. Pessoas que de fato não eram dignas. No colégio apostólico, um dos discípulos principais de Jesus era Mateus. Mateus era um desses caras que socialmente era marginalizado. Mas Mateus era um cara rico, era um cara que tinha dinheiro. Sim, mas o dinheiro e a riqueza dele eram às custas de extorsão, eram às custas de propina. Hoje, Mateus seria o bom estereótipo político que nós temos. Aqueles que botam dinheiro nas cuecas, seria esse o Mateus.
Um ateu seria aquele que tem um monte de laranja, sabe? Aquela coisa que a gente vê na TV e que não é tão distante da gente, mas às vezes está aqui na nossa cidade, às vezes no seu trabalho, você detecta e percebe ali situações de extorsão, você percebe situações de propina, às vezes num núcleo pequeno, porque isso está na humanidade. Agora, naquele período, Jesus acabou relacionando com essa turma. E eu queria, paralelo a esse texto que nós estamos lendo, só citar um momento extremamente marcante. Está lá em Lucas capítulo 15. Como você vai ler Lucas essa semana, você vai ler capítulo 15, eu creio. No verso 1, olha que diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Jesus. Aconteceu que o ministério de Jesus produziu que publicanos e pecadores, e aí o publicanos é o Mateus. O publicano, imagina quem é um publicano. Naquele período, o publicano é o cara que é judeu, aí o judeu foi dominado pelo Império Romano, e não existia a ONU, não existia Nações Unidas, não existia nenhum órgão que limitasse como seria esse domínio, era subjugado. Então, os judeus foram subjugados pelos romanos, e esses publicanos eram os caras que trabalhavam para os romanos, cobrando imposto dos judeus. Mas eles eram judeus, olha que coisa legal, que gente querida. E sabe qual era a forma que eles ganhavam dinheiro? Eles diziam assim, bom, se o Império Romano cobra 1000 denários de imposto, a forma que eu tenho de ganhar é não subtrair dos 1000 denários, mas é cobrar 1500 denários. Então eles cobravam dos seus compatriotas um valor a mais que seria o valor dele. Esses caras ouviram falar de um homem que não os rejeitava, porque por toda a população, certamente, e com toda a razão, eles eram rejeitados. Mas o texto diz que, além dos publicanos, os pecadores também. E o que é legal, eu fiz questão de pesquisar, nem sei se eu anotei, mas eu fiz questão de pesquisar que essa palavra para pecadores, especificamente nesse texto, em alguns outros textos também, mas esse texto, ele é um dos casos clássicos, que a palavra, ela se encaixa muito bem para pecadores da ordem de pecados sexuais. A questão aqui, que a gente começa a perceber, é que o pessoal que estava sentando com Jesus eram prostitutas e seus clientes. Era esse povo que ouviu falar que Jesus tinha chego, e é esse povo que começou a seguir ele. E é esse povo que começou a encontrar com ele. E o texto diz que essa turma, olha só, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Imagina você hoje, no mundo pós-moderno que nós vivemos. Imagina hoje você está numa cafeteria tomando café com alguém que está lá com uma jaqueta com uma suástica nazista nas costas. Como você acha que ia ser? E a gente não viveu essa catástrofe, a gente não viveu essa desgraça da humanidade, mas só esse símbolo, só alguma coisa que faz referência a isso, já produz uma extrema repulsa na gente, não é verdade? A gente fica revoltado em ver uma condição como essa. E aí o que a gente percebe? A gente percebe que Jesus estava lá num contexto, e pessoas como essa, completamente marginalizadas, rejeitadas, excluídas de um todo, e de novo, não estavam sendo excluídos porque eram inocentes, mas é porque, de fato, estavam fazendo coisas ruins e erradas. Mas a Bíblia diz que Jesus os acolhia. Que interessante isso, né? Porque a gente não faria isso. A gente não sentaria com alguém assim. Talvez a gente escolheria não fazer isso. Porque, no final das contas, o que seria
falado e pensado a nosso respeito? O que diriam de nós? Não é assim? O que diriam de mim se me vissem sentado com alguém como esse? O que diriam de mim se me vissem sentado com alguém que é um corrupto? A verdade é que Jesus andou com essas pessoas. E olha o que é interessante, Jesus não mudou o seu caminho por conta dessas pessoas. Jesus tinha um objetivo, claro, não mudou a sua conduta, não mudou a sua postura. Jesus seguiu sendo o santo Filho de Deus. Jesus seguiu sendo fiel àquilo que Deus tinha chamado a fazer. Mas ele não rejeitou as pessoas. Todos aqueles que nessa condição o encontraram saíram diferentes. A grande questão é que às vezes nós deixamos e esquecemos que nós somos chamados para, a modelo do Cristo, sermos acessíveis a essas pessoas. Não é um incentivo a você mudar a sua forma, a você relativizar o que é certo e o que é errado, não. Mantenha-se apegado à sã doutrina, mantenha-se apegado à verdade, não negocie com o pecado, mas não esqueça que Deus planta você nessa terra, e eu já falei isso aqui inúmeras vezes, você só ainda não está morando no céu, porque Deus estabeleceu uma missão para mim e para você nessa terra. Você ainda não foi arrebatado, porque Deus ainda, não é porque você tem, eu tenho muita coisa para fazer aqui, aí se pergunta, o que você tem para fazer? Não, eu tenho que deixar o meu legado. Tá, qual é o seu legado? Aí você vai ver, é só patrimônio. A pessoa está falando, em outras palavras, de patrimônio. Não é isso, não é esse o legado que nós somos chamados para deixar. Que bom que você constrói, trabalha e adquire e fielmente, pensa no futuro. Glória a Deus pela sua vida. Mas não é para isso que você respira, não é para isso que você existe. Deus mantém você ainda nessa terra para que as pessoas, os pecadores, os publicanos, os rejeitados, os marginalizados, eles encontrem você e eles encontrem em você esperança de uma nova vida. A verdade é, e tem um autor, eu talvez não indico tudo que ele escreve, mas uma coisa, pelo menos um livro que eu li e eu indico é Maravilhosa Graça, do autor Philip Yancey. E nesse livro, Maravilhosa Graça, ele diz algo extraordinário. Deus te ama e por isso recebe você como você está. Só que Ele te ama tanto, tanto, que Ele não quer que você continue como está. E essa é a verdade que às vezes a gente esquece. Deus nos amou a ponto de nos receber com as nossas maldades, mazelas. Porque não acha você que quando a gente chegou em Jesus, a gente era o alecrim dourado, pronto para... Não. A gente chegou cheio de maldade no coração, cheio de ciúme, cheio de inveja, cheio de justiça própria. Não é assim? Se achando a última bolacha recheada do pacote, se achando melhor que os outros, não é? A gente chega assim em Jesus, se recomendando, questionando por que as coisas não dão certo para mim, porque eu merecia que as coisas dessem tudo certo, a minha família era para ser a melhor família. A gente sempre chega a Jesus assim, aí Deus vai trabalhando na gente, nos mostrando quem somos, revelando a luz da palavra e da sua fidelidade, revelando quem somos, e aí Ele começa a revelar quem somos e quem podemos ser nele, e aí a gente vai sendo mudado, transformado, a imagem e a semelhança do Salvador, as coisas vão mudando na gente, mas quando a gente chega, a gente é reprovável. E aí a grande questão é que às vezes nós nos tornamos como esses fariseus. Nós rejeitamos, nós começamos a viver só de aparência. E sabe qual é a questão aqui? O que é interessante? Os fariseus, às vezes alguém chama, fariseu. Hoje a gente entende como xingamento, né? Quem é mais do meio evangélico, se alguém te chamar de fariseu um dia, a pessoa está te xingando, ela não está te elogiando. Mas naquele contexto de Jesus, não era assim. Os fariseus eram alguém de fato zelosos pela palavra de Deus. Eles eram comprometidos, esses caras estudavam de verdade, eles viviam muito comprometidos. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, eles foram aprendendo a fazer. Eles foram, como a gente diz, eles foram pegando as manhas. A gente pega as manhas de ser crente. A gente pega as manhas de vir na igreja.
A gente pega as manhas, aí quando a gente chega assim, as perguntas, e aí como é que você está? Está tudo bem? Pô, eu vi que você estava distante. Não, pô, estava andando, estava tirando um tempo de qualidade com a minha família. É as manhas. Não é nada disso, é verdade, irmão. Vamos ser honestos. Não, estava tirando um tempo assim, né, de visitação pessoal. Não, conversa. A gente vai pegando as manhas. A grande questão é que os fariseus, eles pegaram as manhas, e eles eram os caras zelosos, e dentro da tradição, a Bíblia foi ensinando, pelo menos as leis foram ensinando que eles deveriam orar a Deus e buscar a Deus, e aí dentro da cultura judaica, sabe o que eles faziam? 3 vezes por dia eles tocavam um sinal, e eles paravam o que eles estavam fazendo e iam orar. Aí olha que interessante, com o tempo isso foi passando, e aí foi se perdendo esse hábito deles pararem o que estavam fazendo e irem orar. Mas os fariseus não. Então, quando eles sabiam que ia chegando perto da hora da sirene tocar, para eles parar o que eles estavam fazendo e ir orar, sabe o que eles faziam? Eles começavam, em vez de ir para casa, para orar em secreto, onde ninguém via, eles ficavam dando bobeira nas praças, aonde todo mundo ia ver. Eles queriam orar genuinamente, mas eles queriam orar e queriam que os outros vissem eles orando. Por isso depois Jesus lá vai criticar eles e dizendo, vocês oram nas praças para todo mundo ver. E aí, quando tocava a sirene, eles estavam no meio da praça, um monte de gente caminhando, eles paravam, dobravam o joelho deles, se viravam para o templo e oravam. Mas o intuito deles não era conexão com Deus, o intuito deles era a aprovação dos homens. Quando o Senhor está dizendo que os fariseus e os mestres da lei criticavam, eram esses caras que em outro momento eles eram bons, mas foram tomados pelo sentimento de aprovação. Começaram a se preocupar com o que os outros iam achar e deixaram de ser acolhedores. Eles deixaram de receber as pessoas e começaram a viver para vender uma imagem para as pessoas. Você está entendendo o que Jesus está falando? Aí Jesus começa a dar atenção para publicanos, pecadores, é a marca dele. Mas Jesus também dá atenção para os fariseus. Você lembra de Jairo? Jairo era um dirigente da sinagoga, era alguém comprometido também. E a Bíblia diz que um dia Jairo chega para Jesus desesperado, porque a filha dele estava à beira da morte. A Bíblia conta, está lá em Lucas 8. A Bíblia conta que Jesus para o que está fazendo e vai em direção da casa de Jairo. Até no momento que ele está indo para a casa de Jairo, acontece uma coisa também muito interessante, está uma multidão cercando Jesus e uma mulher impura toca em Jesus. Por que impura? Porque ela estava no seu período menstrual, só que aquilo estava perdurando pela vida dela durante muitos anos, porque ela tinha um fluxo de sangue que não parava nunca. E dentro da tradição judaica, ela era impura por isso. Só que quando ela toca em Jesus, ela não torna Jesus imundo, mas Jesus purifica ela. E ela é curada instantaneamente. O que faz essa mulher olhar para Jesus e colocar em jogo a vida dela, porque se os fariseus tivessem pego ela fazendo aquilo, ela seria muito provavelmente julgada e excluída da sua comunidade. É que muito provavelmente Jesus era conhecido, sim, por seus milagres, pelo extraordinário, mas Jesus era conhecido principalmente porque certamente ele era alguém que ao olhar para ele, você percebia nele acolhimento, você não se sentia rejeitado por ele. As piores histórias nós ouvimos de pessoas chegando em Jesus, contando a sua história e Jesus as tocando. Isso não acontece com quem não é acolhedor. Agora, ser acolhedor não é uma escolha para mim e para você. Volta lá no capítulo 15 de Romanos que nós lemos. E eu quero que você volte agora lá no verso 1, se você puder fazer isso. Nós lemos o verso 7, mas olha o que Paulo está ensinando à igreja dos romanos. Diz assim, contudo, vamos lá, nós que somos fortes, Paulo está instruindo a igreja romana. Nós que somos fortes, devemos, não é assim, se der, se tiver tudo bem para a tua agenda, mas ele diz, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, em vez
de agradar a nós mesmos. Opa, essa mensagem não é legal para a gente ouvir domingo de manhã, começar uma semana ouvindo que se nós estamos bem, nós que somos fortes, fortes por quê? Não é forte porque você é top, não é forte porque você fala língua estranha, não é forte porque você é crente, é forte porque em Jesus você foi justificado. Porque em Jesus agora você tem paz com Deus. O que torna você forte é você reconhecer a sua fraqueza, a sua incapacidade de salvação. Quando você se reconhece como alguém que é inábil para a vida eterna por si mesmo, quando você se reconhece como alguém que por suas próprias forças não conseguiria atingir o céu, aí então, na sua fraqueza, você encontra a força de Deus. Então, por que eu e você somos fortes? Porque em Deus somos fortalecidos. Amém? Então nós somos fortes, porque Deus, por meio do seu Espírito, habita em nós. E aí então nós que somos fortes, devemos, é um dever sermos acolhedores. Não é uma opção. A única opção é você ser ou não ser igreja. Se você não quiser ser igreja, não seja acolhedor. Seja uma ilha, seja ensimesmado, seja um consumidor. Aí você vai ser um religioso, de marca maior. E é o seu direito você querer ser um religioso de marca maior. É o seu direito você querer vir aqui domingo após domingo, não se comprometer com ninguém nem com nada. É o seu direito. Agora, isso não garante a você salvação, isso não garante a você vida eterna, isso não garante a você paz com Deus. Aí depois não adianta dizer, não, mas eu vejo Deus abençoando um monte de gente, menos a mim. Logo eu, que oro 3 vezes por dia, que dou meu dízimo, que dou a paz do Senhor para as pessoas. Logo eu, que fiz o curso, todos os cursos que surgiram na igreja eu fiz. Logo eu, né? Porque a gente esquece que a nossa força reside justamente na clareza de que somos fracos por nós mesmos. A gente esquece que essa força que nós recebemos de Deus, ela não é para que nós sejamos como um recipiente que guarda tudo para si, mas para que nós sejamos, olha, nós somos fortes, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. Ah, que mensagem complicada. Verso 2, só piora. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. A pergunta, quem você ama mais nessa vida? Quem você ama mais? A gente, como bom cristãos que somos, a gente vai dizer alguém. Só que quem a gente ama mais não é expresso pelo que dizemos, mas por como vivemos. Às vezes, a gente diz que ama mais os outros, mas ai de quem tocar na nossa agenda. Ai de quem tocar no nosso planejamento. A gente ama mais aquilo que a gente vive por aquilo. Quando Paulo está dizendo que cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, Paulo está dizendo que você ser acolhedor com alguém vai trazer prejuízos para você, muito provavelmente. Mas você vai edificar alguém. Esse é o Evangelho. Não se trata de mim, não se trata de você. Se trata de quem Deus vai tocar através de mim e de você. Segue o verso 3. Pois Cristo também não agradou a si. Aí a coisa fica mais difícil ainda, porque eu dizer para você, não agrade a si mesmo, mas procure agradar os outros, é o pastor falando para mim. Mas quando a referência é Cristo, a coisa fica complicada, porque aí você e eu, nós não temos como resistir a isso. Por quê? Pois Cristo também não agradou a si mesmo. Ele não escolheu o lugar de autopreservação. Mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Verso 4. Entretanto, tudo o que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar. Olha só, aí a gente não consegue fugir mais.
Porque aí a gente pode dizer, não, mas para aí, Paulo está escrevendo para os romanos, num contexto de opressão, não é nada a ver com a gente. Mas aí vem Paulo e quebra as nossas narrativas, dizendo, entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que, 5, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Verso 5. Que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. Dê a mim e a você um espírito de unidade. Aquela clara convicção de que eu não sou o centro do universo. Aquela clara convicção de que quando eu me comprometo com o propósito, com as coisas que importam a Deus, Deus cuida das coisas que são minhas. Tem coisas, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, que você não está sabendo como lidar há anos, porque você não tem a resposta para elas. É Deus, através de outras pessoas. Você não tem ideia de quantos abacaxi que eu não sabia como descascar. Pessoas simples, que eu julgava até mesmo incapazes, mas que eram cheias do Espírito Santo de Deus, trouxeram a solução. Que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade segundo Jesus Cristo. Cristo Jesus. Verso 6. Para que, juntos e a uma só voz, glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. E aí então o verso 7, que nós encerramos. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Então Paulo está dizendo, e tudo que ele está dizendo que é hábil e aplicável para hoje, não é só para aquele tempo. Ele está dizendo, quanto mais nós entendemos o caráter de unidade que nós somos chamados para viver, quanto mais nós entendemos que nós estamos aqui para revelarmos Jesus, e isso passa por nós sermos acolhedores, isso passa por a gente tirar do nosso rosto aquele olhar de presunção, isso passa por a gente tirar do nosso rosto aquele olhar de julgamento, isso passa por a gente tirar da nossa forma de viver aquela postura de consumidor, aonde eu vou e as pessoas todas que estão à minha volta são meios pelo qual eu subtraio coisas para mim. Isso passa por isso. Conte nos dedos quantos amigos você tem, que você tem a clareza, certeza de que eles não têm nada para oferecer para você. Muito provavelmente não enchem a mão, porque nós não somos assim. Nós escolhemos pessoas que em algum momento correspondem a alguma carência da gente. Agora, isso não é a igreja que Deus chamou para que sejamos. Ser acolhedor não é uma escolha. A gente acaba um culto e a gente corre para falar com as pessoas que a gente mais gosta. Isso é muito jóia, é muito legal. Bom que a gente tem às vezes uma vez na semana para encontrar as pessoas. Mas isso não significa ser igreja. Porque talvez naquele culto, naquele dia, alguém entra por aquela porta e não está tudo ok. A igreja cristã, pelo menos é o que nós lutamos aqui nessa igreja local, é para que as pessoas saibam, ok, quando não está tudo ok. A gente é convidado para vender imagem e dizer que está tudo bem. Alguns irmãos mais próximos de mim sabem, a minha casa está vivendo semanas onde não está tudo ok. Mas ok, porque eu tenho uma comunidade onde eu posso ser e contar as verdades e aquilo que nós estamos vivendo. Eu conto vocês como família, então como família eu posso sair do suspense, né? Eu e minha casa, há 2 semanas, e mais especificamente semana passada,
tivemos um diagnóstico de câncer da minha esposa. Não está tudo ok. Mas ok, não está tudo ok. Eu pensei inúmeras vezes se ia pregar esse final de semana, porque na quarta-feira, se não me engano, nós recebemos a confirmação que era maligno, que... Aí não estava tudo ok. Mas ok. Porque é esse Deus que nos acolhe. E quando a gente vive uma comunidade de fé, aonde ok não estar tudo ok, a gente não vem de imagem. Eu não preciso subir aqui e bancar de perfeito para vocês, porque não está tudo perfeito. A minha fé é inabalável, mas aqui dentro coisas estão questionando. Tenho dúvida que meu Deus é soberano? Nenhuma. Nenhuma. Tenho dúvida que Deus pode fazer? Nenhuma. Nenhuma. Nada muda. Deus é poderoso, continua sendo o mesmo Deus que me salvou, que me encontrou. É o mesmo Deus que cuida da minha casa, da minha vida, mas não está tudo ok. E numa comunidade de acolhimento, numa igreja de acolhimento, nós podemos dizer, não está tudo ok. Agora imagina, se nós vivêssemos uma comunidade, onde nós somos medidos pelo desempenho. Aí eu venho aqui e digo, olha, minha esposa está com câncer. As pessoas começam a pensar, mas esposa de pastor com câncer? O que será que ele fez? O que será que ela fez? Era o que os fariseus estavam fazendo. Você está entendendo? Ok. Ok não estar ok. Agora, o Deus que ama e nos acolhe é o Deus que não quer que nós estejamos da mesma forma. Sabe por que a primeira valor da nossa igreja é sermos acolhedoras? Porque o nosso Deus é acolhedor. Pastor, como é que eu sei se eu estou sendo um crente de verdade? As pessoas procuram você para abrir o coração, para confessar pecados. Sim ou não? Se não, rever, meu querido, minha querida, rever a tua forma de crer. As pessoas procuram você para contar problemas? Ou elas só procuram você como se você fosse uma conta no Instagram? Porque no Instagram só tem coisa legal, só notícia boa. Não é verdade? No Instagram não tem lugar para coisa ruim. Esse dia eu vi um pastor contando do aquele Marcelo Taz, é isso? Que era um apresentador. É? Sim? É? É Marcelo ou Eduardo? Marcelo Taz, ele era um apresentador, hoje eu acho que ele está mais só nas redes sociais, mas ele foi no velório de uma tia querida dele, e aí ele tirou a foto de uma flor, não tirou foto, tirou foto de uma flor, colocou um texto e uma homenagem para a tia, e postou no Instagram dele. Com o tempo, um pouquinho mais ele foi olhar, aquilo lá tinha uma enxurrada de haters, e a galera batendo, tá querendo construir mais em cima da tia, e pá. E aí depois ele escreve um post maior, no Instagram não tem lugar para funeral. No Instagram não é lugar que as pessoas aceitam a realidade do sofrimento da vida humana, não é? Lá está todo mundo bombando, vendendo, viajando, comprando, gastando, metendo banca, não é assim? Mas isso não é a vida real. Só que a gente cria ambientes que não tem lugar para falha. Às vezes a gente faz da igreja um lugar que não tem lugar para o fraco. Se você nessa manhã está aqui, você se sente fraco, você está no lugar certo. Você veio ao lugar certo. Se você está aqui nessa manhã e não se sente perfeito, se você está aqui nessa manhã e não está aqui para julgar todos e tudo, você está no lugar certo. Porque a comunidade dos salvos é a comunidade daqueles que precisam de ajuda, ajudando a pessoas que precisam de ajuda. Não é o lugar dos perfeitos. O lugar dos perfeitos será o céu. Lá sim, não haverá mais choro, dor, ranger de dentes, a tristeza passará, será só alegria e louvor a Deus o tempo todo. Lá é o lugar dos perfeitos. Aqui, meu irmão, minha irmã, é o lugar
das carências, das falhas, das fraquezas. E nós, se quisermos andar com Jesus, precisamos entender que ou eu sou alguém que acolho pessoas, sou alguém que me gasto em prol de outros, ou eu não sou cristão. Simples assim. O que mede a tua profundidade de relacionamento com Deus não é o que você tem, é o que você entrega. É o que você está disposto a abrir mão. Ah, mas eu sou crente, olha só, Deus está me prosperando. Eu conheço um monte de gente que nega Deus e está prosperando. Pelo menos está enriquecendo. Conheço um monte de gente. Não cabe nas mãos. Não que eu conheça um monte de rico, né? Mas a gente vai... Então a capacidade, o que mede o quão parecido com Jesus é o que você, é o quanto você cresce no que você entrega. É isso. Então nessa manhã, o que eu quero encerrar dizendo é, não existe a condição de você ser essa igreja aqui, se você não é alguém que se importa para ser acolhedor. Pastor, mas significa que se você não se importar em ser acolhedor, você vai ser um consumidor que vai vir aqui domingo após domingo, e você tem a liberdade de vir, você vai ser acolhido aqui em nome de Jesus. Mas isso não quer dizer que você é essa igreja. Porque a verdadeira igreja de Jesus é uma igreja que acolhe. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não rejeita as pessoas. Ele não vai dizer amém para a prática pecaminosa. Ele não vai dizer amém para a maldade. Ele não vai dizer amém para a injustiça, de maneira nenhuma. Um verdadeiro cristão é aquele que, vendo um amigo fazendo errado, ele vai colocar a mão no ombro do amigo, vai dizer, cara, você sabe que eu te amo, mas eu não posso concordar e compactuar com isso que você está fazendo, porque isso ofende a Deus, isso destrói sua vida. Só quem ama faz isso. Porque quem não ama, prefere não falar nada, porque não falar nada eu não perco like. Então eu não falo nada. Eu deixo a pessoa se lascar, é ela com Deus e eu na minha vida, cada um com seus problemas e vida que segue. Não é assim? Eu estou falando uma coisa muito estranha. É isso, irmão. A realidade é essa. A pessoa que você vê fazendo mal, não se compromete com ela de tentar ajudar, a resposta é simples, você não ama o suficiente para isso. Significa que você se ama mais. Então é melhor não perder o relacionamento, é melhor não criar um problema no trabalho, é melhor eu não criar indisposição e animosidade, do que eu reconduzir a pessoa para a vida. Não, eu deixo ela caminhar para a morte, bem tranquilo. Que marretada, né? Para domingo de manhã, primeiro domingo do mês de celebração, mesmo a gente celebra 14 anos, a gente começar ouvindo isso, sabe por quê? Porque somos fortes. A gente pode aguentar essas marretadas, é bem de boa, e sair daqui, mudar e dizer, eu vou ser mais acolhedor, eu vou ser mais parecido com Jesus, eu não vou ser um preconceituoso. Sabe, de verdade, eu vou falar alguma coisa aqui que vai ofender, vai escandalizar alguns. Eu fico super feliz que você está aqui. De verdade, amo. Que bom que você está aqui. Mas quando eu olho para o nosso público, eu sinto falta de um monte de gente marginalizada. Sabe? Que não está aqui. Aquele com a vida torta mesmo, que não está aqui. E em certa medida isso reflete um pouco daquilo que nós temos que ajustar. Porque esse é o lugar aonde o pai de família, com tudo certinho, vai sentar do lado do pai bêbado, que botou tudo a perder, que foi um violento, um idiota, mas que está arrependido e precisa de mudança, e precisa que alguém bote a mão no ombro dele e diga, cara, vou caminhar com você, até você ser um novo homem. Esse é o lugar aonde a irmã moderada, pura, ajustada, ilibada, com seu caráter aprovado diante de todos, vai sentar do lado da prostituta.
e vai dizer: você está consumindo a tua vida fazendo o que você está fazendo, mas eu quero te ajudar a mudar. Deus tem algo melhor para você. Põe a mão no ombro e vamos caminhar. Esse é o lugar para isso acontecer, irmãos. Não tem outro lugar que isso vai acontecer. Não tem. Eu lembro que há uns anos atrás, a minha esposa trabalhava com venda de imóveis, né? E aí, um dia, ela tinha um imóvel para agendar na rua Santa Tecla. E eu trabalhei, saí do serviço, peguei ela, e ela: eu tenho que agendar esse imóvel. E já era por volta assim, de 8 horas, 8 e pouco. E aí eu lembro que a gente entrou na Santa Tecla, e quem sabe, ou quem não sabe, vai ficar sabendo, a Santa Tecla é uma das ruas de prostituição da cidade de Pelotas. E aí, é aqui. Ela parou, bateu, desceu e entrou na casa. E eu tô com o carro parado ali, e meu carro tinha um adesivo da igreja de um lado, eu tô às 8h30, 9 horas da noite, não passava uma viva alma, exceto uma quantidade absurda de travestis, prostitutas, que ficava ali. E eu estou parado ali. E a primeira coisa que veio à minha cabeça não foi: puxa vida, quantos filhos e filhas de Deus perdendo aí. A primeira coisa que veio à minha cabeça foi: e se alguém da igreja me ver parado aqui? Sabe, aquilo me alertou assim, eu não me importo o suficiente com as pessoas como me importo com a minha imagem. E você muito provavelmente também não, me desculpa, quer ficar bravo, fica. Mas é verdade. A gente precisa ser acolhedor, porque Jesus é acolhedor. Amém? Para encerrar, eu não estou convidando você a ser licencioso, libertino, tudo pode, está tudo liberado. Não. Estou convidando você para ser acolhedor. Se coloca de pé.